Boa noite, pessoal da sala 13. Conforme a gente tinha conversado na semana passada, após o feedback de nosso exercício, a gente colocou dentro da confirmação de lista de presença de vocês um questionário onde vocês escolheriam de forma bem democrática e interativa o nosso conteúdo do encontro de hoje, tá bom? Então, a gente colocou alguns temas lá que poderiam ser pautados e, democraticamente, aquele que a turma votasse, maioria absoluta, seria o tema pautado hoje. Lembrando que essa aula é interativa, mas a nível de informação, a gente não deve colocar o conteúdo dela na prova, mas é a fim de contextualização e vivência prática propriamente dita, transmissão de conhecimento. E também no meio do caminho, lembrando a vocês que não percam por nada a aula da semana que vem, visto que será a nossa revisão geral, uma vez que a avaliação de vocês está marcada para o dia 4 de junho. Então vocês vão ter aí a oportunidade de revisar todo o conteúdo na aula da semana que vem e vão poder estudar através de um roteiro um pouco mais direcionado. Então essa é a questão que a gente está trabalhando para encerrar assim de forma bem satisfatória, mesmo com essa pandemia, os nossos encontros através de videoaula. Então a gente está se desdobrando da melhor forma para poder fazer a melhor transmissão possível para vocês. De acordo com o questionário que vocês responderam semana passada, qual foi o tema mais votado? Lembrando que somos uma turma de quase 80 alunos, a gente teve lá um número X de visualizações no nosso vídeo e temos apenas 56 pessoas que confirmaram presença na aula da semana passada. Então, pessoal, quando assistirem o vídeo, vão confirmar a presença. Se você não colocou a presença, eu não posso computar no meio do caminho. Eu tento fazer um cruzamento de visualizações versus presença, mas o que efetivamente eu tenho que prestar contas, porque vai estar lá seu nome, seu e-mail e sua matrícula, é a presença que você confirma no formulário. Então, não esqueçam de preencher a presença, tá certo? Então, eu tenho 70% da turma que vocês foram muito elogiados por terem entregado o exercício no prazo, mas estão dando vacilos para confirmar a lista de presença, tá bom? Então, vamos lá. 18% da turma pediu reforço de assunto, uma porcentagem menor pediu dúvidas do exercício anterior e 76% da turma pediu uma aula sobre imposto de renda, pessoa física, Brasil versus resto do mundo. Então, a gente vai fazer isso, vai fazer essa contextualização de como funciona o sistema tributário brasileiro e como é no resto do mundo, pegando o modelo europeu, o modelo americano e algum país do Mercosul. E, ao mesmo tempo, a gente não vai deixar de lembrar daquelas pessoas que pediram reforço de assunto. Então, nesse primeiro momento, as pessoas que pediram reforço de assunto e melhor interação na parte das dúvidas, pediram o CPC 12, reforçar mais uma vez o ajuste a valor presente, e o CPC 02, que é a conversão de demonstrações contábeis. Então, a gente vai trazer mais exemplos hoje para tentar, na cabeça desses que pediram reforço de assunto, tentar fazer com que essa ideia seja melhor assimilada. Então, vamos lá. O nosso CPC 12 é o ajuste a valor presente. Qual é a principal ideia do ajuste a valor presente? É trazer para o presente o valor contábil com algo com perspectiva de recebimento futuro. É aplicado somente aos itens do não circulante, ou seja, pode ser no ativo não circulante ou no passivo não circulante. Essencialmente, nas nossas avaliações e revisões, vamos trabalhar só com itens do ativo, para dar uma sintetizada. O valor presente sofre uma redução em relação ao valor futuro. E a diferença entre o valor presente e o valor futuro é chamado de juros ou rendas a apropriar. Então, a fórmula geral do valor presente, através de matemática financeira pura, é o valor presente
é igual ao valor futuro, 1 mais I, onde I é a taxa de juros mensal e N é o número de períodos mensais. Então, vocês teriam que fazer isso através de calculadora financeira, através de HP12C, através de Excel. Então, assim, para que não a gente, digamos assim, tire essa uniformização do conhecimento, eu propus a vocês que a gente vai trabalhar com a fórmula valor presente igual valor futuro dividido por indexador. Essa parte de 1 mais I elevado a N eu já vou dar pronta para vocês. Então, vocês vão fazer uma divisão simples. Então, o valor presente é igual ao valor futuro. O valor presente é igual ao valor futuro dividido pelo indexador. E as rendas, tá certo? E as rendas é o resultado... E as rendas é o resultado do valor presente, ou do valor futuro, menos o valor presente. Então, a gente vai trabalhar com a fórmula já um pouquinho mais pronta para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Para evitar cálculos financeiros complexos, visando o alinhamento da turma, o indexador será dado em cada questão que vise a aplicação do CPC 12. Então, vamos lá. Exemplo número 1. Valor presente de um bem, cujo valor futuro é 50 mil daqui a 3 anos, com taxa de juros de 0,35 ao mês. Então, se a gente fosse fazer pela fórmula normal, a gente pegaria valor presente é igual a valor futuro, 1 mais I elevado a N. Então, pegaria 50 mil, que é o valor futuro, dividido por 1 mais 0,35% elevado a 36 meses. Então, isso ia demandar um pouquinho... Para quem não tem vivência de matemática financeira ou não teve uma boa base, isso ia demandar um pouquinho de retrabalho. Então, o que é que a gente vai fazer? Na própria questão, eu já dei esse indexador, que corresponde ao denominador dessa fração, já pronto para vocês, que esse indexador aí de 1,1304, 1340, 3267. Eu vou dar com muitas casas decimais para a gente não ter divergências grandes no arredondamento. Então, através da nossa fórmula facilitada, o valor presente é igual ao valor futuro dividido por indexador. Então, 50 mil dividido pelo indexador que eu dei, 44.090,44. Então, o meu valor presente é 44.090,44. O meu valor futuro daqui a 3 anos é 50 mil. Então, a diferença entre o meu valor presente e o meu valor futuro vai ficar lá com um sinal negativo no ativo, chamado de rendas a apropriar, que vai ser então a diferença entre o valor futuro menos o valor presente. Então vamos achar aí no meio do caminho 50 mil menos 44.090, vamos achar 5.909,56. Então, como é que fica a disposição do balanço? O ativo não circulante, publicado e divulgado a valor presente, 44.090,44. Valores a receber vai ser o valor futuro cheio, 50 mil, e a rendas a apropriar vai ser exatamente a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Então, vai ficar assim no balanço. Então, no ativo não circulante vai ficar o item 1 menos o item 2, que vai ser o quê? O valor futuro menos a renda a apropriar. Então, a disposição fica dessa forma, bem detalhadozinho, de uma forma que vocês consigam assimilar melhor isso aí. Vamos fazer um segundo exemplo para assimilar ainda mais essa ideia. Vamos pedir o valor presente de um bem, cujo valor futuro é 500 mil daqui a 2 anos, com taxa de juros de 0,15 ao mês, essa correção. Então, qual vai ser a fórmula? Vai ser valor presente igual a valor futuro dividido por indexador. Então, o indexador eu já dei aí na questão. É 1,036,627,89. Então, 500 mil dividido pelo indexador, eu estou achando 482,333,16. Então, esse é o meu valor presente, que vai ser o valor líquido lá no nosso ativo não circulante. Quem serão as rendas a apropriar? As rendas a apropriar serão o valor futuro menos valor presente. Então, vai ser os juros que a gente vai ganhar no futuro dessa transação. Então, 500 mil menos 482,333,16, eu acho 17,666,84. Como é que fica isso no balanço? O ativo não circulante é o valor líquido, o valor presente. Achamos aí 482,333,16.
Os valores a receber de longo prazo é o valor futuro, 500 mil. E as rendas a apropriar, ou seja, os juros que a gente vai ganhar pro rata, rateado ao longo do tempo, 17,66684. Então, de uma forma bem detalhada, bem mastigada, esse é o ajuste a valor presente, o CPC 12. CPC 02, conversão de demonstrações contábeis, tá certo? Então, considerando que os ativos e passivos serão fechados pela taxa corrente ou taxa de fechamento, ou seja, a taxa em 30 de junho ou 31 de dezembro, dependendo se a publicação de balanço é semestral ou anual. E o patrimônio líquido pela taxa histórica, ou seja, a taxa das transações no dia que ocorreram. O resultado seria a taxa média. E a diferença seria o ajuste acumulado de conversão. Da moeda mais valiosa para menos valiosa, a gente multiplica. Ou seja, se eu estou pegando euro, que é uma moeda mais valiosa, para converter para real, eu vou multiplicar. Se eu pego uma moeda menos valiosa e vou converter para mais valiosa, eu vou dividir os valores. E aí, o que sobrar ou faltar na diferença entre ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, eu tenho que fazer o ajuste positivo ou negativo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer 3 exemplos disso aí. No nosso primeiro exemplo, vocês vão ver que os dados são iguais, só vai mudar a moeda e a ordem das coisas. Então vamos lá. Uma demonstração contábil em euros foi publicada: ativo 5 milhões, passivo 3 milhões e 800, patrimônio líquido 1 milhão e 200. Tudo em euros. Quero que essa demonstração seja convertida para reais. Está sendo informado na questão que a taxa de fechamento foi 4,90 e a taxa histórica foi 4,30. Mais uma vez, taxa de fechamento a gente vai utilizar para ativo e passivo. Taxa histórica a gente vai utilizar exclusivamente para patrimônio líquido. A gente está pedindo para converter de euro para reais. Então, é de uma moeda mais valiosa para menos valiosa. Então, a gente vai multiplicar. Então, usando a tabelinha de conversão, a tabelinha padrão para facilitar o entendimento de vocês, 5 milhões, ativo e passivo, está na cor azul aí, eu vou usar a taxa de fechamento, que também está na cor azul. Patrimônio líquido eu vou multiplicar pela taxa histórica, que está aí na cor verde. Então, ativo, 5 milhões vezes 4,90, achei 24 milhões e meio. Passivo, 3 milhões e 800 vezes 4,90, eu achei 18,620. Então, o nosso patrimônio líquido foi de 5 milhões 160 mil, 1 milhão e 200 vezes 4,30. Após a conversão, o nosso ativo ficou 24,5, o passivo 18,620 e o patrimônio líquido 160. Se eu fizer ativo menos passivo menos patrimônio líquido, no cenário perfeito ele tem que dar zero. Mas como a gente fez correção monetária de itens a taxas diferentes, vai dar uma sobra ou vai dar uma falta. Então vamos lá. Quando a gente fez nesse caso ativo menos passivo menos patrimônio líquido, deu uma diferença de 720 mil positiva. Então significa que está faltando a gente completar o patrimônio líquido com 720 mil reais, ou seja, está faltando dinheiro no patrimônio líquido, significa que houve a gente está fazendo um ajuste positivo no patrimônio líquido, significa que houve uma valorização cambial. Então, a gente lança lá 720 mil como ajuste cambial no patrimônio líquido. Então, mais uma vez, moeda maior para moeda menor, a gente multiplica. E a gente vai ver aí no meio do caminho qual o valor do ativo, qual o valor do passivo, qual o valor do patrimônio líquido. Então você faz ativo menos passivo menos patrimônio líquido, vê a diferença. Ela pode ser positiva ou negativa. E independente do resultado, esse valor vai lá para ajuste cambial no patrimônio líquido. Segundo exemplo, o mesmo ativo, o mesmo passivo, o mesmo patrimônio líquido em euros. Só que eu estou dando uma taxa de fechamento de 3,90 e uma taxa histórica de 4,30. Então, diferentemente da primeira questão, onde foi 4,90 e 4,30, eu estou dando uma taxa de fechamento, de fechamento menor do que a taxa histórica. Então, a tendência é que quando a taxa de fechamento for menor do que a taxa histórica, o ajuste seja negativo. Quando a taxa de fechamento é maior do que a taxa histórica, isso falando de uma moeda maior para uma moeda menor, a tendência é de ajuste cambial positivo. Então, primeiro caso,
o ajuste cambial foi positivo porque a taxa de fechamento era maior do que a taxa histórica. E no segundo exemplo, a gente tem aí a taxa de fechamento a 3,90 e a taxa histórica a 4,30. Então, como a gente está falando de euro para reais, eu vou ter que multiplicar. Então, vamos lá. Pego 5 milhões a 3,90, acho 19,5. 3 milhões e 800 a 3,90, acho 14,820. Nosso patrimônio líquido, 5 milhões e 160. Então, ativo menos passivo menos patrimônio líquido deu negativo 480 mil. Então, houve no fechamento da demonstração contábil uma desvalorização cambial de 480 mil. E esse valor tem que ficar lá registrado com um sinal negativo no patrimônio líquido para atender às exigências do CPC 02. Beleza, pessoal? Por fim, nosso último exemplo sobre conversão cambial. Ativo, passivo e patrimônio líquido dos mesmos valores, só que esses valores agora estão em reais. Eu quero converter para dólar. Então, a moeda menor para a moeda maior, ou seja, a moeda menos valiosa para a mais valiosa. Então, não tenho que multiplicar, eu divido. Então, vamos lá. Se minha moeda atual é real e a outra moeda é dólar, eu tenho que dividir, tá bom? O que é que acontece? Taxa de fechamento 4,50, taxa histórica 5,30. Então, eu tenho que dividir todos os itens. Pela taxa de fechamento ativo e passivo, pela taxa histórica ou patrimônio líquido. Então, dividindo isso aí, eu vou achar 1.111.000 no ativo, 844 mil no passivo e 226 mil no patrimônio líquido. Pegando ativo menos patrimônio líquido, eu achei uma variação positiva de 40.251,57. Então, na conversão de uma moeda maior para uma moeda menor, com uma taxa de fechamento maior do que a taxa histórica, eu tive o resultado positivo de ajuste cambial. Então, basicamente é isso. Se a moeda é maior, multiplica. Se a moeda é da menor para maior, eu divido. Mas sempre considerando que taxa de fechamento é aplicada a ativo e passivo, taxa histórica é aplicada a patrimônio líquido. Depois de converter, aí eu vou pegar ativo menos passivo menos patrimônio líquido. E vai dar uma diferença positiva ou negativa que eu tenho que fazer meu ajuste no novo balanço após a correção monetária, beleza? Então, eu espero que esses 3 exemplos tenham servido para clarear mais um pouquinho o raciocínio do CPC 02. Se ainda assim há dúvidas, fala comigo no privado, fala comigo no e-mail, fala comigo no grupo, que a gente vai tentar ser ainda mais específico, tá bom? Então, para atender essas pessoas, a gente fez o levantamento das principais dúvidas que foram abordadas nos questionários que foram devidamente respondidos. E, por fim, atendendo a maioria da turma, mas sem deixar de privilegiar também aqueles que tinham dúvida sobre o exercício, agora a gente vai fazer um breve resumo sobre sistemas tributários e impostos sobre a renda pessoa física, como funciona a legislação brasileira e como funciona a legislação internacional através de tópicos de uma forma bem sucinta para vocês verem a parte prática da coisa. Então vamos lá. O modelo brasileiro a gente vai ser um pouquinho mais amplo e o modelo internacional a gente vai ser um pouquinho mais sucinto, porque cada país tem sua particularidade, mas no geral eles têm sistemas tributários bem parecidos. Então, não sei se em disciplinas anteriores vocês tiveram essa base, me perdoem se eu estou sendo redundante, mas eu estou falando do sistema tributário brasileiro como o geral. Então, primeira coisa, o sistema tributário brasileiro ele traz o conceito de tributo. Tributo é algo que você é obrigado a pagar em dinheiro e que não represente sanção de ato ilícito, ou seja, não represente punição ou pagamento de multa por descumprimento legal. É algo que é imposto pelo Estado, pela União ou pelo município, ou pelos órgãos de classe com destinação específica, e não represente nenhum tipo de infração. Então, esse é o conceito de tributo. Tributo e imposto é a mesma coisa? Não, minha gente. Imposto é uma coisa, tributo é outra. Imposto é uma subdivisão de tipo de
tributos, tá certo? As espécies tributárias no Brasil, elas são 5. Hoje, através do nosso Código Tributário Nacional, ou CTN, são 5. Quais são essas 5 espécies tributárias na legislação brasileira? O imposto é aquele que é cobrado através da União, Estado ou município, mediante regulação específica, e todos os impostos eles estão regulados na nossa Constituição Federal, lá de 1988. Então, a gente vai ver todos os impostos, né, ao longo dessa apresentação. Taxa. O que é taxa? É um serviço público divisível colocado à disposição da população. Ou seja, é algum serviço público que não pode ser bancado com arrecadação, e aí ele é cobrado sob a forma de taxa para que a gente usufrua desse serviço. Quais são os principais tipos de taxa que a gente paga hoje ao longo da nossa vida? Taxa de iluminação pública. Você pode não ter consumo nenhum de energia elétrica na sua residência, mas vai vir lá o boleto bonitinho lá da Energisa cobrando taxa de iluminação pública. Ou seja, para que as ruas estejam devidamente iluminadas, os órgãos públicos não têm condição de manter isso sozinho, e aí instituíram a taxa como um serviço público, ou seja, a iluminação das ruas, divisível a todos os contribuintes. Então, a gente, por optar por usufruir por um serviço de energia elétrica, a gente paga taxa de iluminação pública. Outra taxa que a gente paga, a taxa de esgoto. Vem lá dentro do nosso papel, da nossa conta de água. Então, aqui na Paraíba, praticamente 100% o consumo de água é 100% a taxa de esgoto. Então, você paga R$30 de água, paga R$30 de taxa de esgoto. Então, é uma taxa para tentar ajudar na manutenção do saneamento básico, na rede de esgoto, né? Sistema encanado de rede de esgoto. Então, a gente paga isso sob a forma de taxa, não sob a forma de imposto. Então, o imposto está regulado na Constituição Federal e ele é arrecadado para manter a máquina pública. Ele pode ser federal, estadual ou municipal. A taxa é um serviço público colocado à disposição da população que, a partir do momento em que você adere, você participa de um rateio. Basicamente é esse o objetivo da taxa. Outra taxa que a gente tem, a taxa de coleta de lixo, que está embutida no nosso carnê do IPTU. Então, a coleta de lixo é a gente que paga por ela. Mas a gente não paga só através dos impostos, a gente paga com uma taxa específica que está embutida lá dentro do IPTU. As taxas da junta comercial, taxa de alvará, taxa de registro de ata. Então, se eu quero que a junta comercial registre um ato constitutivo meu, eu tenho que pagar por isso. Então, é um serviço público colocado a toda a população, mas ele deve ser rateado a partir do momento em que eu usufruo. A contribuição de melhoria é também uma espécie de tributo, pouca gente conhece, mas ele pode ser cobrado por valorização imobiliária decorrente de obra pública. Você imagina morar numa rua que não tem calçamento, não tem nenhuma obra pública relevante, e seu imóvel ainda assim custa R$100 mil. No meio do caminho há uma pavimentação, há a construção de uma creche, há a construção de um hospital, tudo perto da área que você mora. E aí, devido a esse crescimento desse movimento, ficou mais urbanizado decorrente dessas obras públicas, seu imóvel saltou de valorização de 100 para 300 mil, o valor de avaliação do seu imóvel. Então, sobre sua valorização imobiliária, que foi decorrente de uma obra pública, pode ser cobrado esse tributo chamado contribuição de melhoria. Contribuição compulsória ou empréstimo compulsório. É no caso do governo federal declarar calamidade pública ou guerra e não ter recursos para financiar isso. Então, esse tipo de empréstimo compulsório, ele tem a característica de que ele é obrigado a todo mundo pagar, mas quando passar o cenário de calamidade pública ou guerra, o governo tem que nos devolver isso em dinheiro, acreditando nossa conta corrente, devolvendo em dinheiro, a forma que ele quiser. Nós estamos num período de pandemia, onde foi decretado até 31 de dezembro um estado de calamidade pública pelo governo federal. Mas, nesse primeiro momento, não foi instituída a contribuição ou empréstimo compulsório. Por enquanto, ainda o país tem recursos para se manter.
mesmo com um déficit fiscal que deve chegar a 300 bilhões esse ano. Mas se no meio do caminho a lei de responsabilidade fiscal vê que não temos mais recursos para movimentar, então pode ser instituído o empréstimo compulsório, ou seja, além de todos os tributos que nós já pagamos, vai ser instituído esse e nós não seremos obrigados, todos nós cidadãos brasileiros, a pagar para financiar os custos dessa calamidade pública. Então ela só é acionada em caso de calamidade pública ou guerra. Vamos entrar em guerra com alguém, a gente não tem dinheiro para treinar o exército nem para comprar armamento, então a população é que vai ser obrigada a pagar isso. Então está previsto lá na Constituição. Contribuições especiais ou parafiscais são contribuições para a manutenção de categorias profissionais ou seguridade com destinação específica. A nossa contribuição para o CRC, a nossa anuidade, é um exemplo de tributo caracterizado como contribuição especial. Contribuição para o INSS, para o FGTS, o PIS, a COFINS, são todos tributos considerados contribuições especiais, ou seja, eles são arrecadados com finalidade específica de manutenção. O INSS é arrecadado para financiar a nossa aposentadoria. O FGTS é para financiar o nosso fundo de garantia por tempo de serviço. Então, é arrecadado com destinação específica. Não é arrecadado para pagar o salário do presidente, dos senadores, dos deputados, da máquina pública federal, estadual ou municipal. Ele é arrecadado para aquele fim específico. O dinheiro que é arrecadado a nível de PIS é para pagar o abono do PIS. O dinheiro que é arrecadado a nível de COFINS, então a COFINS é o quê? A contribuição de financiamento da Seguridade Social. Então, é um tributo auxiliar para financiar as aposentadorias públicas pelo INSS. Então, a contribuição especial, ela tem essa característica. Então, o nosso sistema tributário, ele pega o conceito de tributo e subdivide em 5 espécies. O Brasil hoje, ele tem cerca de 80 tributos diferentes. Se eu somar todos os impostos, todas as taxas, todas as contribuições especiais, a gente tem cerca de 80 tributos diferentes. O Brasil hoje ele tem são emitidas cerca de 3.800 normas por ano, o que dá mais de 10 leis diferentes por dia. Você imagina o que é uma cabeça de um contador ter que interpretar isso. E nesse período de pandemia é que o que a gente mais tem é medida provisória. Leis que vão ter uma validade específica enquanto durar esse período de calamidade pública decorrente desse vírus. Então nós temos um sistema tributário extremamente complexo. O brasileiro trabalha em média 5 meses só para pagar tributo. Tamanha é a nossa carga tributária. Mas não é a maior carga tributária do mundo. Mas, considerando o estudo feito pela Organização Mundial do Comércio, nós temos o sistema público mais ineficiente de 111 países avaliados. É muito tributo, pouca finalidade e muito desvio, muita corrupção. Então, a gente não tem a maior carga tributária do mundo, mas a gente tem a carga tributária mais ineficiente em termos de arrecadação e retorno em serviço público. A parte de impostos. Nós temos os impostos federais, estaduais e municipais. Os impostos federais, eles são arrecadados diretamente para a União, diretamente para o governo federal. Quais são os 7 impostos federais que estão previstos na Constituição Federal? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, ou IPI, imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguros ou títulos e valores imobiliários, que é o IOF, sobre qualquer operação de empréstimo que você faz, você paga IOF, 0,38 sobre o valor da operação e mais 0,082% ao dia, se for pessoa física. E quanto ao IOF, nesse período de pandemia, qualquer operação de crédito que for feita com qualquer instituição financeira de 3 de abril a 3 de julho, o IOF está zerado. É um benefício fiscal que o governo deu para incentivar a tomada de crédito para a recuperação da economia. O governo federal não está cobrando o IOF de qualquer operação de crédito concedida entre 3 de abril e 3 de julho, nesses 90 dias. Imposto Territorial Rural, ou ITR, e Imposto sobre Grandes Fortunas, ou IGF.
O imposto sobre grandes fortunas é o único tributo federal que, embora exista a previsão legal na Constituição, ele ainda não está sendo instituído ou cobrado porque o Congresso ainda não aprovou a lei que regulamenta ele. Coincidentemente, nós temos um Congresso formado por sua grande maioria de milionários, de empresários, então eles não vão legislar contra si mesmos, né? Mas estima-se que se a gente instituísse o imposto de grandes fortunas e cobrasse em cima de patrimônios acima de 10 milhões de reais, a gente arrecadaria cerca de 50 bilhões por ano e daria para dar uma isenção no imposto de renda pessoa física, que hoje é de R$ 1.903 para R$ 2.700. Então, a gente tributaria quem ganha mais e diminuiria o imposto de renda de quem ganha menos. Mas nada andou ainda no nosso Congresso a nível do imposto sobre grandes fortunas. Mas ele existe, mas ele ainda não é cobrado por falta de sanção de lei que o regulamente. Ele está previsto na Constituição, mas para ele funcionar, ele tem que ter uma lei específica, como por exemplo, o nosso IPI, é o regulamento, é a tabela de incidência do IPI, então é uma lei lá do ano de 2010. O nosso IOF é regulamentado pelo Decreto-Lei 6.306/2007. Então, todo tributo ele tem uma lei maior que o regulamenta, entendeu? O imposto de renda sobre pessoa física, ele antes era o Decreto-Lei 3.000/99, ele agora é o Decreto 9.580/2018. Então, está na Constituição, beleza, pode ser cobrado, mas para ele começar a vigorar, ele tem que ter uma lei aprovada que o regulamente. Então é assim que funciona o sistema tributário brasileiro. E, coincidentemente, apenas o imposto sobre grandes fortunas não tem essa lei. Então, não pode. Ele está instituído, mas não pode ser cobrado. Descendo para os estados, nós temos três impostos estaduais que são cobrados hoje. A legislação dos impostos federais é única e válida em todo o território nacional. Os impostos estaduais, cada estado pode legislar as alíquotas, as isenções dos seus tributos. Então, nos impostos estaduais, a gente tem 27 regulamentos diferentes de acordo com cada unidade da federação. O principal ponto de arrecadação estadual é o ICMS, um tributo estadual que refere-se à operação de circulação de mercadorias e serviços, prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, circulação de mercadorias, serviço de transporte municipal, interestadual e intermunicipal e comunicação são incidentes do ICMS. Além disso, a circulação de derivados do petróleo e de energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia, esse assunto a gente trabalha bem mais detalhado na turma de contabilidade tributária, que é uma turma de primeiro e segundo período, provavelmente vocês já passaram em anos anteriores. Mas a gente, pelo menos as turmas que estão comigo, a gente detalha bem direitinho isso aí. Só para vocês terem uma ideia, dos 100 maiores contribuintes de ICMS da Paraíba em 2019, o maior foi a Energisa, 842 milhões pagou ao Estado só de ICMS em cima das nossas contas de energia elétrica. E dentro dos 10 maiores a gente tem empresas de telefonia, operadoras de combustível, como é o caso da Petrobras, e empresas que vendem bebidas alcoólicas. São os maiores contribuintes do ICMS. Então a gente tem que beber mais para ultrapassar a Energisa, porque por enquanto a Ambev está em quarto ou quinto na arrecadação estadual. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o nosso IPVA. Ele é cobrado a 2,5% sobre o valor de mercado de nossos veículos. Então, é uma das alíquotas mais baixas da região Nordeste. Então, sobre a propriedade de cada veículo, anualmente é cobrado 2,5% do valor de mercado, ou valor de tabela FIP. Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações de qualquer bem e direito, o ITCMD. Doações é um rendimento isento de imposto de renda, mas vocês acham que o legislador iria deixar a doação isenta de todo tipo de tributo? Não. Então, como é isenta de imposto de renda,
passou a incidir sobre um imposto estadual chamado Imposto de Transmissão Causa-Morte ou Doação. Ou seja, se você recebe um bem decorrente de doação ou herança, você tem que pagar esse imposto. Descendo um pouquinho, nós temos os impostos municipais. Ou seja, nós temos 5.500 municípios no Brasil, eu posso ter 5.500 legislações diferentes acerca desses impostos municipais. Cada município é livre para legislar, desde que não ultrapasse as alíquotas máximas previstas na Constituição. Então, principais tributos impostos municipais. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial, Predial e Territorial Urbana. Vocês viram que o imóvel situado em zona urbana, você paga o IPTU. O imóvel situado em zona rural, você paga o ITR, que é federal. Mas, pela posse de imóvel, você não deixa de pagar tributo. Nossa legislação é muito cruel e, às vezes, muito confusa também. Então, o IPTU é sobre a propriedade territorial urbana, é calculada com base no metro quadrado de cada bairro, através de estudos técnicos da prefeitura. O imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos reais a ele relativos, ou seja, se você vendeu ou recebeu um bem de quem está vivo, você paga ITBI. Se você receber um bem de quem está morto, decorrente de herança ou doação, você paga ITCMD. Vivo ou morto, esse recebimento de bem não deixa de ser tributado. É muito cruel, é extremamente cruel a nossa legislação. Por fim, nós temos o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o nosso ISS ou ISQN. É regulamentado pela Lei Complementar 116/03 e existe uma lista de 40 serviços e suas ramificações onde é devido o pagamento de ISS. Serviço de jardinagem, vigilância, limpeza, conservação, construção civil. Então, tem uma série de serviços que são tributados e recolhidos às prefeituras locais. Pergunta importante. O imposto estadual, embora ele seja arrecadado para o Estado, ele fica só no Estado? Não. Existe dentro da Constituição Federal, por exemplo, o IPVA, ele é um tributo estadual, ele é recolhido para o governo do Estado. Porém, a Lei de Repartição de Receitas diz o seguinte, que o IPVA, 50% fica com o Estado e 50% é repartido para o município onde aquele veículo está emplacado. Então, por isso que os municípios brigam muito para que você emplaque naquele município de origem, porque 50% do IPVA volta para o município através de repasse. A nossa lei de repartição de receita pública diz o quê? Que 25% do ICMS volta para o município onde foi efetuada a transação. Então, o ICMS é um tributo estadual, mas se um contribuinte de Campina Grande pagou R$100 de ICMS, R$75 fica com o Estado e R$25 volta para o município através de repasse. Então, existe também a repartição de receitas tributárias. Mas, em termos de competência para legislar e cobrar tributos, nós temos 7 tributos federais, sendo que só são regulamentados 6, o imposto de grandes fortunas não está regulamentado. Nós temos 3 tributos municipais e nós temos 3 tributos estaduais. Com relação ao imposto de renda pessoa física, na legislação brasileira ele é uma ramificação do imposto de renda, ou do nosso IR, que é um tributo federal. Então o IR ele se divide em IRPF e IRPJ, o imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. O conceito de renda na nossa legislação é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, além dos alimentos e pensões recebidas em dinheiro. É regulamentado pelo Decreto 9.580/2018, antes era o Decreto-Lei 3.000/1999, que era o antigo regulamento do imposto de renda. O que danado é produto do capital e do trabalho? O produto do capital é o acréscimo de patrimônio decorrente de valorização, ganho de capital ou compra decorrente dos rendimentos do trabalho. Então, eu aumentei meu patrimônio simplesmente porque ele valorizou, especulação imobiliária, por exemplo, porque houve ganho de capital, ou seja, houve diferença entre o valor que eu comprei e o valor que eu vendi, então isso é o que eu chamo de ganho de capital,
ou simplesmente eu comprei decorrente de meu próprio, eu aumentei meu patrimônio decorrente de meu próprio salário, ou seja, juntei meu salário e pude comprar um bem. Então, o produto do capital é isso. É o acréscimo de patrimônio decorrente desses três itens. Compra com recursos do trabalho, valorização ou ganho de capital. O que é o ganho de capital? Por exemplo, eu tenho um imóvel de 100 mil reais e vendi a 150 mil. Então, esses 50 mil de diferença é chamado de ganho de capital. Então, esses 50 mil que eu tive de lucro na transação de compra e venda de um imóvel é chamado ganho de capital. E ele deve ser tributado. Tem até as exceções da lei. E o que é o produto do trabalho? É aquele dinheiro que a gente recebe decorrente de atividade remunerada com ou sem vínculo empregatício. A nossa tabela anual, utilizada na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, é essa aí, desde 2015, faz 5 anos que a gente utiliza uma tabela que sequer é corrigida pela inflação. Então a gente está tendo perda de receita, perda de rendimento. A gente está utilizando a mesma tabela de 2015, sequer ela foi corrigida por algum índice inflacionário, por algum índice econômico. Então a gente utiliza uma tabela extremamente defasada. Como se calcula no Brasil o imposto de renda anual? A gente pega a base de cálculo vezes a alíquota menos parcela a deduzir. Basicamente isso. Então, imaginando um rendimento de 35 mil reais a uma alíquota de 15% pela nossa tabela, então a gente pega 35 mil vezes 15% menos a parcela a deduzir decorrente dessa alíquota. Então, eu vou subtrair. Então, 35 mil vezes 15% dá 5.250 menos 4.257 vai dar R$ 992,43 a pagar de imposto de renda. Então, é um imposto de renda devido para quem ganha uma base de cálculo de R$ 35 mil. Acúmulo de fontes pagadoras é a coisa mais arriscada na legislação do imposto de renda. Você tem uma fonte pagadora, você tem dois empregos. Fonte pagadora é aquela pessoa física ou jurídica que te paga por algum serviço ou pelo seu trabalho. Uma fonte pagadora te remunerou 20 mil reais no ano. Então, você foi isento naquela fonte pagadora. A segunda fonte pagadora, ou o teu segundo emprego, ou a tua segunda consultoria, também te remunerou a 20 mil reais durante o ano. Também naquela fonte pagadora de forma isenta. Mas você, seu CPF, quando eu sou uma pessoa física e a pessoa jurídica, tá certo? Quando eu sou uma pessoa física e a pessoa jurídica, eu tenho um rendimento de 40 mil reais, porque eu somei 20 da primeira fonte com 20 da segunda fonte. Então, eu não vou ser isento, nem a pau. Eu vou ser tributado pela soma das duas fontes. E aí eu venho para a faixa de 15% de imposto de renda. Quer ver outro exemplo bem pesado? Eu ganho 30 mil reais ganhei 30 mil reais num canto, 30 mil reais no outro. 30 mil reais isoladamente, eu seria tributado a 7,5%. Mas quando eu vou declarar o imposto de renda, eu somo 30 com 30, que dá 60. Eu vou ser tributado a 27,5%. E aí dá uma diferença tributária muito cabulosa para a gente recolher. Então, quem já tem uma vivência com imposto de renda pessoa física, sempre orienta nas suas consultorias que as pessoas que têm mais de uma fonte de renda a recolher um DARF avulso de forma antecipada ou aguardar o dinheiro. Essas pessoas que fatalmente vão pagar imposto de renda e têm mais de um emprego, orientem a guardar ou investir ou aplicar o dinheiro para quando for pagar um imposto de renda já ter esse dinheiro. Mas se não tiver, a Receita Federal parcela em até 8 vezes. Então também nem tudo está perdido. Na legislação brasileira, qual é a fórmula? Rendimentos menos deduções igual a base de cálculo. Base de cálculo vezes a alíquota menos parcela a deduzir, imposto devido. Se o imposto retido ou descontado pela sua fonte pagadora foi maior do que o imposto devido, eu tenho um fenômeno que a gente chama de restituição. Então, o governo federal, através de transferência bancária, vai lhe devolver o imposto pago a maior. Mas se esse imposto retido não houve ou foi menor do que o imposto devido, há o imposto a pagar. E aí a gente tem que gerar o DARFzinho ou o débito em conta automático e prestar contas à Receita Federal e pagar.
A Receita Federal permite o parcelamento em até 8 cotas, tá certo? E cada cota é corrigida pela Selic acumulada, que é a nossa taxa básica da economia. E a restituição é recebida em conta corrente conforme calendário, através da conta corrente lá que você cadastra. O nosso imposto de renda ele funciona através de cruzamento fiscal. Então, a nossa renda, o nosso CPF é o nosso código de registro a nível de Brasil. Então, com o nosso CPF são cruzadas informações de cartório, de DETRAN, de bancos, de administradora de cartões, de imobiliárias, de clínicas, de hospitais, e tudo vai ser cruzado para um servidor da Receita Federal. Então, no meio do caminho, não só a questão do imposto de renda, mas a questão, por exemplo, principalmente de cartões. Você tem uma renda de R$2.000 e sua fatura todo mês de cartão dá R$6.000. Então, como isso é possível? Está dando aí incompatibilidade de gastos com a sua renda. Então, esse tipo de cruzamento a Receita Federal também faz. Então, existe uma série de declarações que são informadas pelas pessoas jurídicas que a gente tem relação, que informam lá o nosso CPF, quanto a gente comprou, o que a gente comprou. Então, a Receita Federal está sempre fazendo esse trabalho de cruzamento de gastos com a renda, para ver a compatibilidade. E também gera registros para o COAF, que é o Conselho de Operações e Atividades Financeiras, que agora se chama Unidade de Inteligência Financeira. Então, essas operações, quando são incompatíveis patrimônio e renda, eles fazem investigação para ver se há indícios de lavagem de dinheiro. Na legislação brasileira, quem precisa declarar imposto de renda? Quem tem rendimento superior, quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a 28.559, quem teve rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a 40 mil, quem teve rendimento de atividade rural superior a 142 mil, quem tem bens e direitos acima de 300 mil reais, independente de ter aquela renda ou não, quem teve alienação com ganho de capital, ou seja, quem vendeu o imóvel e teve ganho nessa venda, quem realizou operações em bolsa de valores e quem optou pela isenção de ganho de capital na venda de imóvel residencial. Ou seja, se você vendeu um imóvel, e teve lucro nessa transação, ou seja, entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu, houve lucro, mas esse lucro você vai utilizar para comprar um imóvel no intervalo de 180 dias, esse rendimento é isento. E aí você não paga imposto de renda sobre isso. Ou seja, você vendeu um imóvel, obteve lucro e com esse lucro vai comprar um outro imóvel no intervalo de até 6 meses. Então, esse tipo de transação não é tributada. Além disso, pessoas que passaram a condição de residente no Brasil em qualquer mês em 31 de dezembro. Geralmente o imposto de renda a gente tem que entregar até 30 de abril, mas devido a essa pandemia que a gente está vivendo, na legislação brasileira foi esticada até 30 de junho. Então, até 30 de junho a gente está declarando imposto de renda. Se chegar no 1º de julho e você não ter declarado, você vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74 e uma multa máxima de 20% do seu imposto devido. O que é que a gente precisa para declarar um imposto de renda pessoa física? Os dados pessoais, nome, CPF, endereço, título de eleitor, CEP, Estado Civil. Se você tem dependentes, os seus rendimentos tributáveis de pessoa física e jurídica, ou seja, rendimentos decorrentes do capital do trabalho ou rendimentos de aluguéis, os rendimentos isentos, bolsa de estudo, caderneta de poupança, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ganhos de aplicação financeira, ganho de bolsa de valores, eles são sujeitos à tributação exclusiva porque eles não estão sujeitos à tabela progressiva. Eles são tributados com a alíquota diferenciada e já foram descontados lá na fonte pagadora por força de lei. Os pagamentos efetuados a nível de educação, saúde, os bens e direitos, ou seja, é um extrato da minha vida o imposto de renda no Brasil. Então eu tenho que declarar tudo que eu tenho de bens e direitos no meu nome. E dívidas e ônus reais, então também eu tenho que declarar tudo que eu devo. Quais são os limites de dedução hoje na legislação brasileira? Por dependentes, 2.275,08. Por cada dependente que eu tenho. Filho, esposo, agora sim, filho ou esposo sem renda, porque se for com renda se soma. E aí, se somar, vai para aquela alíquota, vai para a alíquota maior da tabela. Educação, 3.561,60. E o limite do desconto simplificado
16.754,34. A legislação brasileira, a gente tem dois tipos de tributação. Isso não acontece em nenhum país do mundo. A gente pode declarar o imposto de renda no modelo simplificado ou no modelo completo. No modelo simplificado, você ganha de cara um desconto padrão de 20% na sua renda. Então, se eu ganhei R$40 mil no ano, a Receita Federal me dá um desconto padrão de 20% e eu vou ser tributado em cima de 32 mil, ou seja, 40 mil menos 20%. No modelo completo, eu posso usar todas as deduções legais, INSS, despesas médicas, instruções dependentes e outras. Então, o próprio sistema da Receita vai dizer, à medida que você for lançando as coisas, ele vai dizer, é melhor declarar pelo modelo simplificado, ou é melhor você declarar pelo modelo completo. No modelo simplificado, eu tenho um desconto padrão de 20% da minha renda, e aí a base de cálculo cai para 80% do que eu ganho. No modelo completo, eu tiro dependentes, previdência privada, INSS, saúde, educação e pensão. Se a soma dessas deduções legais for mais do que 20% da sua renda, faça pelo modelo completo. Se a soma dessas deduções for menor do que 20% da sua renda, faça pelo modelo simplificado. Então, é assim que funciona a legislação brasileira. Modelo simplificado ou completo? Qual é o melhor? Aquele que resultar em menor base de cálculo. Então, vamos lá. O cara ganhou 43.750, somando toda a sua renda tributável no ano. Pelo desconto simplificado, ele ganhou um desconto de 8.750. Então, a base de cálculo dele para imposto de renda vai ser 35 mil reais. Mas, esse cara teve 5 mil reais de despesas médicas, 2.500 de despesa com educação e 3 mil com INSS. Ou seja, de desconto em folha de INSS, que é uma despesa dedutível. Então, se eu somar 5 mil com 2.500 dá 7.500, com 3 mil dá 10.500. Então, o desconto que ele teve pelo modelo completo foi de 10.500. Pelo modelo simplificado, de 8.750. Então, obviamente, essa pessoa vai ter que lançar a declaração pelo modelo completo para pagar menos imposto de renda. Entenderam? Então, a gente tem o modelo simplificado ou completo. O completo eu utilizo todas as deduções que a lei me permite. E o simplificado eu utilizo um desconto padrão de 20% da minha renda. Então, se as deduções legais passarem de 20% da renda, utilize o modo completo. Se não ultrapassar, utilize o modo simplificado. Então, geralmente, pessoas solteiras, sem filhos, tendem a utilizar mais o modelo simplificado. E pessoas que têm filhos, pagam escola de filho, pagam Unimed de filho, essas despesas geralmente ultrapassam o desconto padrão da Receita, e aí é melhor você declarar pelo modelo completo. Na legislação brasileira, a gente tem 3 tipos de rendimento. Rendimento tributável, rendimento isento e rendimento tributável exclusivamente na fonte. Na parte de bens e direitos, o que é que a gente declara? A gente declara nossos imóveis, nossos veículos, saldo de consórcio, saldo de previdência no modelo VGBL, saldo de seguro retornável, aquisição de imóveis e veículos financiados, juros ao capital, ou seja, remuneração sobre o capital próprio, valores acima de R$140 em dinheiro que a gente está guardado, e além disso, saldo em conta corrente, saldo em aplicação, saldo em conta capital e saldo em poupança. Então, todos esses saldos a gente é obrigado a declarar na nossa declaração de imposto de renda. Dívidas e ônus reais. Todos os empréstimos que a gente fez junto às instituições financeiras, conta corrente com saldo negativo ou utilizando o cheque especial. A partir do momento que você está utilizando o cheque especial, você não tem saldo positivo de conta corrente. Então, você tem uma dívida de cheque especial junto ao banco. Então, esse saldo que você está utilizando do seu limite de cheque especial vai ser declarado na parte de dívidas e ônus reais. E, além disso, valores acima de R$5 mil, independente de serem usados como pessoa física ou jurídica. O sistema tributário americano. Então, no sistema tributário brasileiro, a gente tem 5 espécies de tributos, mais de 80 tributos diferentes, e a gente tem um imposto de renda que varia de 7,5% a 27,5%. No sistema tributário americano, a maior arrecadação vem do imposto de renda pessoa física. Para a pessoa jurídica, as vendas e os serviços são tributados. Além disso, existe um imposto único sobre folha de pagamento. Aqui, sobre folha de pagamento, a gente paga INSS, FGTS, PIS, provisão de férias, provisão de 13º e assim sucessivamente. Lá é um imposto único patronal.
Os impostos sobre doações e transferências de bens são altíssimos, chegando a alíquotas de 55%. Doações e transferências de bens são isentas de imposto de renda no Brasil. Porém, a doação, você vai pagar um tributo estadual chamado ITCMD. A transferência de bens entre pessoas vivas, a gente vai pagar um tributo municipal chamado ITBI. Aqui essas alíquotas chegam no máximo a 5%. Aqui chegam a no máximo 5%. Lá, essa alíquota pode chegar a 55%. Então você imagina, é uma tributação muito voraz sobre doações lá, enquanto que aqui é banda voou. Além disso, a gente tem o famoso IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Nos Estados Unidos, ele é conhecido como Sales Tax, ou taxa de vendas. Além disso, imposto de renda à pessoa física, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre folha de pagamento, único, a parte patronal, e imposto sobre doações ou transferência de bens. Então, basicamente, o sistema tributário americano é só isso. Aqui a gente tem imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição compulsória e contribuições especiais. E aí as subdivisões dessas 5 espécies vão dar mais de 80 tributos diferentes. É um nó na nossa cabeça essa legislação brasileira. Nos Estados Unidos, como é que funciona o imposto sobre a renda? O prazo para declarar é até o dia 15 de abril, referente ao ano anterior. E quem é obrigado a declarar? Todas as pessoas que sejam residentes do território americano e usufruam dos benefícios econômicos do país. Então, se você é brasileiro e ganhou rendimento nos Estados Unidos, tem que declarar seu imposto de renda lá. Nos Estados Unidos, o contribuinte tem a opção de declarar o seu imposto de renda juntamente com o seu cônjuge, desde que a união seja reconhecida pelo Estado, assim como também poderá escolher as modalidades solteiro ou chefe de família. Então, para cada modalidade, casado, solteiro ou chefe de família, existe uma alíquota diferenciada. Os modelos de declaração variam conforme a modalidade de tributação. E as alíquotas de imposto de renda vão de 10% a 37% da renda. Enquanto que aqui chega a 27,5%, e existe um projeto no Congresso para ir a 35%, essa faixa maior, lá já é tributado a 37%. Então, quanto maior a renda, é um imposto progressivo que a gente chama. Quanto maior a renda, maior a mordida no seu bolso. As alíquotas mais recentes são números de 2019 na legislação americana. Então, se você ganha de 38 mil a 82 mil dólares, você é tributado a 22%. Mas olha a proporcionalidade. Quanto é 82 mil dólares hoje no Brasil? Está quase R$6. Mas vamos arredondar para 5. Dá em torno de 410 mil reais aqui. Então, 410 mil reais no Brasil é tributado a 27,5%. Nos Estados Unidos é tributado a 22%. O cara que tem a alíquota máxima é aquela pessoa que ganhou mais de 500 mil dólares. Ou seja, que na nossa legislação hoje... Não, pessoal. Eu apertei ESC sem querer aqui. Então, quem ganha aproximadamente 2,9 milhões de reais é tributado a 37,5%. E tem os abatimentos, que também a gente chama de parcela a deduzir lá. Então, é um modelo similar ao brasileiro. Tem uma alíquota e uma parcela a deduzir. Parte de deduções existe, mas depende se você é casado, solteiro ou chefe de família. Então, vão ter as deduções para solteiro, as deduções para casado e a dedução para o chefe de família. Então, seu estado civil influencia muito na forma como você vai lançar o imposto de renda no sistema americano. Enquanto que no Brasil, independente do seu estado civil, você pode utilizar os seus limites legais às despesas de saúde e educação. Só que lá entra também juros de hipoteca e juros de empréstimo, tá certo? Então, isso também ajuda a diminuir o valor de imposto. Então, os juros que você pagou num financiamento bancário ajuda você a pagar menos imposto de renda. Enquanto que aqui é abusivo, lá é um redutor do imposto de renda. Alíquotas máximas do imposto de renda em outros países, considerando aí praticamente todos os continentes.
A Suécia, um dos países de melhor IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. A alíquota máxima do imposto de renda chega a 61% da sua renda. Ou seja, a gente não é a maior carga tributária do mundo, mas a gente é a pior carga tributária no sentido de retorno para serviços públicos. Enquanto que na Suécia é uma qualidade de primeiro mundo, o transporte público funciona, saúde funciona, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de, num período de uma doença, as pessoas terem que ficar em casa para não lotarem os hospitais. Então a gente tem isso no Brasil, assim, a gente tem que forçar esse isolamento, e brasileiro é teimoso, brasileiro não cumpre nada, então a gente tem essa bagunça nesse país. Mas aí as alíquotas que vão decrescentes aí, na Rússia é 13%, no Japão 55%, na Dinamarca 55% e assim sucessivamente. Além disso, vamos pegar um dos países do Mercosul, funciona bem parecido, a Argentina e o Uruguai, tá certo? Lá na Argentina a gente tem os impostos sobre a renda de pessoas físicas e jurídicas. As rendas nacionais e exteriores são tributadas, assim como no Brasil. O rendimento que eu ganhei no Brasil e no exterior, eu junto tudo e tributo. Lá existe o imposto sobre valor agregado, que é relativo ao consumo. É o que a gente está tentando na nossa reforma tributária aqui no Brasil. Imposto sobre os bens pessoais incorporados ao processo econômico. Então, são bens que incidem sobre o patrimônio bruto. A gente tem um imposto sobre consumo específico, que é aplicado sobre a fabricação de produtos específicos, como bebida e cigarro. Ou seja, é um imposto sobre consumo de itens não essenciais à vida. Então, bebidas alcoólicas e cigarros, como acontece aqui no caso do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, eles tendem a ter alíquotas altíssimas. Assim como também acontece no ICMS, eles tendem a ter alíquota acima da padrão daquele estado. E existem os impostos que lá, no caso, não é estado, lá é província. Então, tem os impostos provinciais, decorrentes de atividades, profissões e serviços. É um pouquinho similar, só que mais enxuto, né? Assim, aqui a gente tem 80 espécies tributárias, lá a coisa é mais um pouquinho direcionada. O modelo europeu, claro que cada país tem a sua regulação, mas de uma forma mais simplificada, o modelo europeu ele tem o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, aqui no Brasil a gente pega ICMS, é do Estado, IPI é federal, ISS é do município, então todos esses três impostos incidem sobre consumo e serviço, mas cada um vai para um canto, e são três impostos diferentes. Lá tudo é unificado sobre esse nome, sobre o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O Imposto sobre a Renda, pessoa física e jurídica, taxas de importação e exportação, os impostos sobre a folha, e aí a parte patronal é recolhida através de imposto único, e o imposto sobre o lucro das empresas. Então é um modelo muito mais enxuto e extremamente taxativo na renda das pessoas físicas, é a maior arrecadação, certo? Aqui no Brasil, o imposto de renda é o maior item de arrecadação, mas a gente tem imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, sobre ganho de aplicação, sobre ouro, sobre câmbio. Então, sobre tudo aqui a gente tem imposto de renda. Lá, a gente tem o imposto de renda com maior arrecadação e logo depois vem o IVA. É o Imposto sobre Valor Agregado e aí é repartido para os estados e municípios. E para a gente finalizar, existe em andamento um projeto de reforma tributária no Brasil, onde há a intenção de você unificar ICMS, ISS, PIS e COFINS e IPI e transformar no IBS, Imposto de Bens e Serviços, com uma alíquota média de 26,9%. Ou seja, o nosso IVA ele partiria com a alíquota média de 26,9% e seria repartido para a União, estados e municípios. Mas é uma das maiores alíquotas do mundo. Então, é um projeto bem polêmico que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então, o objetivo da aula de hoje era tirar as dúvidas do exercício anterior para quem ainda ficou com algum ponto de interrogação e contextualizar como funciona o sistema tributário no Brasil e o sistema tributário no exterior. Então, foi uma aula um pouquinho longa, mas foi de contextualização. Espero que vocês tenham gostado desse encontro e estejam prontos para a semana que vem para a nossa mega revisão visando a prova do dia 4. Grande abraço e fiquem com